Aos 16 anos, perdi a virgindade e veio o aborto. Passaram os 13 anos, os 14, 15 e cheguei aos 16. Tristemente, aos 16 anos, conheço e tenho o meu primeiro noivo. Começou a pressão das minhas amigas. Eu era considerada a ovelha negra por não ter sido deflorada, como elas diziam. Agora que tinha noivo, começava a pressão psicológica. Eu tinha lhes prometido que, quando tivesse um noivo, sim. Antes, não. Agora já não tinha escapatória. Eu disse à minha amiga Estela: mas e se eu ficar grávida como tu? Ela responde que não ia acontecer isso, porque agora havia outros métodos, como, por exemplo, os preservativos. Porque na época dela só se usavam as pílulas, mas agora eu não ia ter problemas. Disse-me que ia me dar 5 pílulas para tomar todas no mesmo dia e que usássemos os preservativos, que ia ver que não me acontecia nada. Eu sentia-me mal por ter de cumprir essa promessa, mas não queria ficar mal com elas. Olhem que quando aconteceu, vi que a minha mãe tinha razão quando dizia que uma menina que perde a virgindade apaga-se. Eu sentia isso, que algo se apagou em mim, como se tivesse perdido algo, que não voltaria a recuperar. Foi essa a sensação que ficou, e também uma tristeza enorme. Não sei por que é que dizem que o sexo é bom. Não sei por que os jovens dizem gostar tanto. Eu acho que não é bem assim. No meu país, Colômbia, vê-se na televisão tanta publicidade que fala e incentiva a sexualidade segura com preservativo, que desfrutem a sexualidade. Eu sinto tanta tristeza quando vejo isto. Se soubessem, se soubessem. Olhem que, no meu caso, eu senti-me muito triste e sentia um medo tremendo de chegar em casa e a minha mãe notar. Eu nunca mais olhei para a minha mãe nos olhos, com receio que ela visse nos meus olhos o que eu tinha feito. Sentia-me furiosa e até revoltada comigo mesma e com as minhas amigas, por ter sido débil e ter feito algo que não desejava, e fazê-lo só para lhes fazer à vontade. Mas sabem que, apesar dos conselhos da minha amiga Estela, e com todos os cuidados, na minha primeira relação fiquei grávida. Imaginem o susto de uma menina com 16 anos. Grávida! Comecei a notar muitas mudanças no meu corpo. No meio do medo, também comecei a sentir ternura por esse bebê que tinha dentro de mim. Falei com o meu noivo e contei-lhe. Ficou surpreendido. Eu esperava que me dissesse que nos casaríamos. Eu tinha 16 anos e ele 17. Mas ele disse que não íamos estragar a nossa vida, que eu tinha que abortar. E lá vou eu, preocupadíssima, triste, muito triste, com a minha amiga Estela. Ela disse-me: não te preocupes, isto não é nada. Lembra-te que eu já passei por isso várias vezes. Fiquei um pouco triste a primeira vez. A segunda já foi mais fácil. E a terceira já não se sente nada com o aborto. Eu disse-lhe: mas tu imaginas quando eu chegar em casa e a minha mãe vir semelhante ferida? Vai matar-me. Ela disse-me: não te preocupes, porque agora já não fazem essa ferida tão grande. Aquela vez que viste aquele corte tão grande foi porque o bebê já estava muito grande, mas agora não. No teu caso, não te preocupes, porque está pequenininho. Não vai te acontecer nada. A tua mãe nem vai perceber. Oh, irmãos, que tristeza, que dor tão grande. Como o demônio nos faz ver as coisas, como se não fosse nada, como se fosse algo sem importância, como se um aborto provocado fosse o mais natural do mundo, que até é uma estupidez sentir-se mal, que o sexo é para desfrutar, sem remorsos, sem culpas. Mas sabem por que é que o maligno faz isso? Porque leva as pessoas a isso? Porque, entre outras razões, precisa de sacrifícios humanos,
porque com cada aborto provocado, Satanás adquire mais e mais poder. Ninguém pode imaginar o susto, o medo e a sensação de culpa quando cheguei a esse hospital, bem longe da minha casa, para fazer um aborto. O médico anestesiou-me, mas quando acordei, nunca mais fui a mesma. Mataram aquele bebê e eu morri com ele. Sabem, o Senhor mostrou-me no livro da vida aquilo que não vemos com os olhos da carne, aquilo que aconteceu quando o médico me fez o aborto. Eu vi o médico que, com uma espécie de tenaz, agarra o bebê e parte-o em pedaços. Esse bebê grita com tanta força, nem que tenha só 1 minuto de fecundação, já é uma alma adulta. Podem usar a pílula do dia seguinte ou qualquer outra forma, mas estão a matar um bebê com uma alma adulta, completamente formada, porque a alma não cresce como o corpo, mas é criada por Deus no mesmo instante em que se encontra o espermatozoide com o óvulo, nesse segundo, porque no livro da vida vi como a nossa alma, imediatamente após se tocarem as 2 células, formam uma faísca de luz formosíssima, e essa luz parece ser como um sol, tirado do sol de Deus Pai. Num segundo, a alma criada por Deus é adulta, madura, plena e à imagem e semelhança de Deus. Aquele bebê está submergido no Espírito Santo, que sai do coração de Deus. O ventre de uma mãe, após ser fecundado, ilumina-se de imediato com o brilho dessa alma e da comunhão de Deus com essa alma. Quando lhe arrancam esse bebê, essa vida, eu vi como o Senhor estremecia quando lhe arrancam essa alma das mãos. Quando matam aquele bebê, ele grita tanto que todo o céu estremece. Eu vi, no meu caso, quando matei o meu bebê, ouvi-o gritar tanto e tão forte. Vi também Jesus na cruz a gritar, a sofrer por essa alma e por cada alma que é abortada. O Senhor grita na cruz com tanta dor, tanta dor. Se vocês vissem, ninguém teria coragem de provocar um aborto. Agora, pergunto-vos, quantos abortos há no mundo? Num dia? Num mês? Imaginem a dimensão do nosso pecado, a dor, o sofrimento que provocamos ao nosso Deus. E quanto é misericordioso, quanto nos ama, apesar da monstruosidade dos nossos pecados, o sofrimento que causamos a nós próprios e como o mal toma posse da nossa vida.